Pessoal, boa tarde. São 3 e pouca da tarde. Eu sempre gosto de vir aqui mais tarde, mas hoje acho que Deus está preparando. Hoje ficou muito quente aqui, gente, muito quente, porque você sabe que tudo é da vontade de Deus, né? Eu tô passando por momentos difíceis, mas eu sei que tem momentos que passam, vêm e vão embora, né? Em nome de Jesus, vão embora. Eu repreendo em nome de Jesus toda maldição hereditária, toda palavra de maldição, todo olhar de maldição, todo olhar de inveja. Então, gente, Deus, assim, acho que tá permitindo dar uma chuvinha. Então eu falei assim, não, eu vou ler logo, porque eu vou colocar um frango ali no alho, na manteiga, para amanhã eu assar. Porque o frango assado aqui tá R$50. 45, 50 reais um frango assado, só o frango assado. Aí eu fui no supermercado, eu nem filmei pra vocês não. Fui no supermercado, poderia ter filmado. Da próxima que eu for, eu vou filmar. O arroz tá cepeta R$26,99, 5 quilos. E achei um frango lá barato de 19 e pouco. Aí eu vou assar ele no forno mesmo. E tô até colocando uma água ali para ferver, não posso esquecer, porque senão vai acabar, né? Para me passar no frango. Para amanhã é só colocar ele assando aí de manhã e fazer uma farofinha aí. Arroz, feijão, tá ótimo, tá bom demais, gente. Eu ia comer ovo, hoje eu comi arroz, feijão e ovo. Tipo mexido, eu gosto demais. Gente, e Deus, né? Deus continua sendo Deus. Olha, este céu de Deus que eu gosto de mostrar para vocês. Se você acha que Deus não existe, mas Deus existe sim. Olha essa força soberana. Olha essa força soberana, que é a força de Deus. Uma força soberana, uma força magnífica. Uma força que vem do poder de Deus e que neste momento está com você. Você pede perdão pelos seus pecados. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus do povo de Israel. Deus do povo de Israel, nós estamos aqui nos humilhando diante do Senhor. Que o Senhor traga cura em nome de Jesus, que o Senhor traga vitória em nome de Jesus, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia de 2024, de 2025, seja cheio de vitórias em nome de Jesus, porque o nome de Jesus há poder, é neste nome que ressuscitado os mortos, é Jesus que ressuscita os mortos, é Jesus que cura os enfermos, é Jesus que tira do caminho o que não é de Deus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós o glorificamos, nós exaltamos, nós sabemos que somente o Senhor é Deus, o Senhor é magnífico, entra na nossa casa, entra na nossa vida, nos dá vitória, nos abençoa, que todos os órgãos de todas as pessoas deste lar sejam de Jesus, são todos maravilhosos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Nós somos pessoas vitoriosas, nós somos pessoas de Deus e nós o glorificamos, Deus, por tudo que tu és, pois tu és perfeito, tu és magnífico, a tua glória é para sempre, vai de séculos e séculos, amém, Senhor. A nossa vitória está aqui, a nossa cura está aqui, a nossa vitória está aqui, Senhor. O Senhor é nossa família, o Senhor é nosso melhor amigo, o Senhor é nosso companheiro, o Senhor que manda chuva, o Senhor que manda sol, o Senhor que manda nuvem, o Senhor que é dono do céu, o Senhor que é dono das estrelas, que o Banco Central não pode comprar, que nenhum dinheiro pode comprar, que somente o Senhor é Deus. Nós recebemos a tua vitória em nome de Jesus. Recebemos o ano de 2024, o ano de 2025, cheio de felicidade, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de harmonia, em nome de Jesus, que nossos negócios nós possamos faturar para comprar o nosso arroz, nosso feijão, pagar nossa energia, pagar nossa água, pagar nossos, né, o nosso alimento, para pagar a água, luz, que nós nunca falte nada, que o Senhor enche os nossos celeiros, Senhor, porque o Senhor é Deus de provisão, o Senhor enche os nossos celeiros em nome de Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas malvadas deste mundo, quantas pessoas que não toleram as outras, quantas pessoas que são pecadoras e viram e
aponta o dedo um pro outro, gente, que coisa triste. A minha filha é transgênero. Minha filha nasceu uma menininha de dentro de mim, né? Uma bonequinha, uma menina abençoada. Era uma menina, assim, muito vaidosa. Eu não gostava de pintar o cabelo de loiro, que o cabelo era preto, assim, igual o meu, assim, ó, liso. E gostava de pintar o cabelo de preto, de loiro, colocava umas mechas rosa. Era uma menina que pesava 42 quilos. E, de repente, a minha filha virou para mim e falou assim: eu não sou feliz, eu não quero ter afeição feminina, eu quero ter afeição masculina. E começou a namorar com meninas, né? E eu, como mãe e conhecedora da palavra de Deus, eu sei que eu não vou poder salvar minha filha, que minha filha não vai poder me salvar. Eu, enquanto eu ia na igreja evangélica, eu levava minha filha. Eu sempre ensinei, sempre conversei com ela a respeito de homens, a respeito de namorados. Ela teve namorados homens, sim. E hoje ela é transgênero. Ela falou pra mim, ela me explicou o que é transgênero. Ela quer ter a feição masculinizada, tem barba, tem tudo. É um menino, só que ela gosta de pessoas. Não é que ela gosta de mulher. Neste instante, ela tem uma namorada. Nesse instante, ela tem uma namorada feminina, mas pode ser que ela se apaixone por uma pessoa que a respeite do jeito que ela é fisicamente masculina. Claro, ela é uma menina, mas com aspecto masculino de barba, que ela venha a se apaixonar por um homem abençoado em nome de Jesus, um homem que a respeite, um homem que a faça ela feliz, um homem que, sabe, que infelizmente está difícil de achar, né? Tá difícil de achar, felizmente. Então, assim, tem pessoas da família que não aceitaram, né? Quem é que joga um filho no lixo? Quem é que joga? Deus não joga a gente no lixo. Deus não joga a gente no lixo. E pode ser que futuramente ela se arrependa disso aí, tem reversão, né? Porque ela é uma menininha, hoje tá de barba, né? Tomou testosterona, tudo com né? Com medicação, indo ao médico, eu pagando, mas o avô não aceitou, né, gente? O avô não aceitou, um avô que bebe, um avô que não é santo, mas não aceitou. Então nós temos que fazer o quê? Viver a nossa vida, né? Tô aqui com a minha mãe que tem 80 anos de idade, minha mãe vê minha filha de barba, vê minha filha andando de mão dada com a menina que mora aqui com a gente. Ai, Luciana, você tá pecando. Será que diante da palavra de Deus eu estou pecando? Ou será que cada um paga pelos seus pecados? Se eu estou pecando, eu não vou jogar um filho meu fora de jeito nenhum, que Deus me perdoe, sabe? Eu não vou jogar Deus fora, não jogo. Igual eu falei que, né, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não acredito que eu deixo de, né? Vamos ler a Bíblia para a gente ver o que Deus fala sobre isso, porque Ele fala na Bíblia a respeito disso, tá? Ele fala na Bíblia a respeito disso. Fala para os israelitas, fala, tá chovendo, gente, ó. Não dá pra vocês verem, não, porque o sol tá junto. Ah, sol com chuva, casamento de viúva. Então vamos ver aí, nós estamos em Esdras, capítulo 8, não é? Será que é Esdras, capítulo 8, gente? É não, será? Acho que é Esdras, capítulo 8. Vamos aqui, Esdras. Ah, Luciana, como é que eu consigo ler a Bíblia? Você vai pegar a sua Bíblia primeiramente. A minha dessa cor aqui é cinza, eu ganhei. Todas as minhas Bíblias que eu tenho, eu não comprei, eu ganhei. São 4 Bíblias. Gente, da Igreja Católica, Igreja Testemunho de Jeová, Igreja Evangélica, Bíblia Sagrada. Aqui é o começo da Bíblia. Quando está escrito Bíblia Sagrada, é o começo da Bíblia. O primeiro livro que você vai ler é o Gênesis. Luciana, onde que eu vejo, onde que eu acho esse nome? Você acha ele aqui em cima, ó, onde está bem pretinho, lá em cima fica o nome do livro. Aqui vai vir aqui a história que vai ser contada, vai ter o nome das pessoas, vai ter para quem eles estão conversando, o que eles falaram. É uma história, eles estão contando sobre a vida deles, do povo de Israel, né? Do povo também do Egito, pessoas que da história aqui. E nisso vai vir os versículos, que são números pequenos. E nós temos os capítulos, que são esses números grandes, assim, ó, que tá bem pretinho aí. Bem
bem pretinho, tá vendo? Aí você acha. Então, não é bom você me escutar, não. É bom você ler a Bíblia junto comigo. Pegue a sua Bíblia e leia junto comigo. Pode ter algumas palavras na sua Bíblia que seja diferente da minha, mas você anota no caderno. Anota no caderno a palavra. Aí você pausa o vídeo, pausa o vídeo. Essa palavra não tá aqui no meu, mas você vai pausar o vídeo, você vai ver que tem o mesmo significado do que eu falei aqui com vocês. Nós estamos conhecendo mais de Deus, o Pai de Jesus, que é a nossa família, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo, gente. Um filho da gente pode nos abandonar, o nosso marido pode nos abandonar, o nosso namorado pode nos abandonar, a nossa mamãe, nosso papai pode nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Vou mostrar aqui, vou ver se dá para mostrar para vocês a bênção de Deus aqui, ó. Tá chovendo bem fininho tá chovendo, gente. Bem fininho mesmo, acho que não dá para vocês verem não, né? Bem fininho mesmo que tá chovendo aqui. Olha o canto dos pássaros de Deus, ó. Olha o canto dos pássaros de Deus. Tá chovendo bem fininho aqui. E graças a Deus que tem calor, gente, de mais de 40 graus. Sempre aqui é assim, tá? Então, nós estamos no Antigo Testamento, no livro chamado Esdras. Esdras, E-S-D-R-A-S. Esdras. Capítulo 8, eu acredito que seja o capítulo 8. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 7, versículo 21. Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da região, a oeste do rio Eufrates, que atendam prontamente a todos os pedidos de Esdras. Esdras era um sacerdote, quer dizer que Esdras era descendente de Arão. Esdras, além de ser sacerdote e do sangue de Arão, ele era copista. Copista, não vi ainda o que é copista. C-O-P-I-S-T-A, copista, de copa, copista, da lei do Deus dos céus. Versículo 22. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Versículo 23, que tudo que o Deus dos céus ordenar a respeito da casa do Deus dos céus seja feito com zelo, com amor, gente, para que não haja ira. Olha, Deus se ira. No versículo 23 do capítulo 7 de Esdras, o Antigo Testamento, Deus se ira contra, se a pessoa não fizer com zelo as coisas para ele, com amor, contra os domínios do rei e contra os filhos do rei. Versículo 24. Saibam também que não é permitido cobrar imposto, cobrar tributo, nem cobrar pedágio de nenhum dos sacerdotes que são descendentes do Arão, e também dos levitas. Não pode cobrar também dos músicos, não pode cobrar dos porteiros, não pode cobrar dos servos do templo, ou dos trabalhadores daquela casa de Deus. Não pode cobrar tributo e nem imposto deles. Versículo 25. E você, Esdras. Esdras está contando a história dele. Segundo a sabedoria que o seu Deus, que é o Pai de Jesus, lhe deu, designe, Esdras, magistrados e juízes para julgar todo o povo que está na região a oeste do rio Eufrates, que é o povo de Israel, os israelitas. Ai, meu Deus, tem roupa no varal aqui, ó. Nem observei, gente. Já peguei a roupa do varal. Então, vamos aqui. Versículo 25. E você, Esdras, segundo a sabedoria que o seu Deus, que é o Pai de Jesus, lhe deu, designe magistrados, designe juízes para julgar todo o povo de Israel que está na região a oeste do rio Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, o Pai de Jesus, e vocês devem ensiná-las a todos os que não as conhecem das leis de Deus. Deve ensiná-las a todos que não as conhecem, essas leis de Deus. Versículo 26. E todo aquele que não obedecer à lei do seu Deus, do Deus do povo de Israel, que nós estamos falando do Deus Pai de Jesus, é a lei do rei, e a lei do rei também, deve ser prontamente julgado e punido com a
dormir com os antepassados dele, esperar Jesus voltar, com o banimento e com multa ou com prisão. Versículo 27. Louvado seja Jeová, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de embelezar a casa de Jeová em Jerusalém. Versículo 28. No seu amor leal por mim, ele me concebeu o favor do rei, dos conselheiros também e dos poderosos príncipes do rei, assim visto que a mão de Jeová, o meu Deus, estava sobre mim, disse Esdras. Tomei coragem, eu Esdras, e reuni os líderes de Israel para que participassem comigo, disse Esdras, no livro que ele escreveu a respeito da vida que ele viu, do que ele ouviu. Capítulo 8, versículo 1. Estes foram os cabeças das casas paternas e o que com eles foram alistados por família, que saíram comigo, Esdras, de Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Versículo 2. Dos filhos de Finéias, chamado Gerson, dos filhos de Itamar, chamado Daniel, dos filhos de Davi, chamado Atos. Versículo 3, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paros, dos filhos de Paros tinham Zacarias, e com Zacarias tinha 150 homens alistados. Versículo 4, dos filhos de Paate-Moabe, tinha um homem chamado Elionai, que era filho de Zeraías, e com Zeraías tinha 200 homens. Versículo 5, com Elionai, né? Versículo 5. Dos filhos de Zatu, tinha Secanias, Secanias era filho de Jaziel, e com Secanias tinha 300 homens. Versículo 6. Dos filhos de Adim, tinha um homem chamado Ebed, que era filho de um homem chamado Jonatã, e com Ebed tinha 50 homens. Versículo 7. Dos filhos de Elão, tinha um homem chamado Jessaías. Jessaías era filho de um homem chamado Atalias, e com Jessaías tinha 70 homens. Versículo 8. Dos filhos de Cefatias, tinha um homem chamado Zebadias. Zebadias era filho de Micael, e com Zebadias tinha 80 homens. Versículo 9. Dos filhos de Joabe, tinha um homem chamado Obadias. Obadias era filho de um homem chamado Jeiel, e com Obadias tinha 218 homens. Versículo 10. Dos filhos de Bani, tinha um homem chamado Selomite. Selomite era filho de um homem chamado Josifias, e com Selomite tinha 160 homens. Versículo 11. Dos filhos de Bebai, Bebai mesmo, Bebai, tipo Bebai, Bebai essa água aí, Bebai, B-E-B-A-I. Dos filhos de Bebai, tinha um homem chamado Zacarias. Zacarias era filho de um homem chamado Bebai, e com Zacarias tinha 28 homens. Versículo 12. Dos filhos de Asgade, tinha um homem chamado Joanã. Joanã era filho de um homem chamado Acatã, e com Joanã tinha 110 homens. Versículo 13. Dos filhos de Adonicão, os nomes dos que foram os últimos a voltar são, um homem chamado Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Versículo 14. Dos filhos de Bigvai, tinha um homem chamado Utai e um homem chamado Zabude, e com eles tinha 70 homens. Versículo 15. Eu, Esdras, os reuni junto ao rio Eufrates, que corre para um lado de Aava, e ali acampamos por 3 dias. Mas quando eu, Esdras, fiz uma inspeção do povo e dos sacerdotes de Deus, não encontrei ali nenhum levita. Versículo 16. Assim, eu, Esdras, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã. Tinha 2 Eunatã.
tinha Natã, Zacarias e Messulão, homens de liderança, e também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, que eram instrutores. Versículo 17. Então, eu, Esdras, enviei eles a um lugar chamado Ido, o líder do lugar chamado Cassifia. Ido era um homem. Esse homem chamado Ido era líder do lugar chamado Cassifia. Eu, Esdras, disse a eles que pedissem a Ido, que era uma pessoa, e aos irmãos de Ido, os servos do templo que estavam em Cassifia, que nos trouxessem servos para a casa do nosso Deus, o papai de Jesus. Versículo 18. Visto que a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, eles, o pessoal de Ido, nos trouxeram um homem de bom critério, dos filhos de um homem chamado Mali. Mali era neto de Levi, filho de Jacó, que Deus mudou o nome de Israel. Olha, no versículo 18, visto que a mão do nosso Deus, o Pai de Jesus, estava sobre nós, disse Esdras, eles quem? Ido e os irmãos de Ido nos trouxeram um homem de bom critério, de bom caráter, né? Dos filhos de Mali. Mali era neto de Levi. Levi era filho de Jacó, que Deus mudou o nome para ele dele de Israel. A saber, Serebias, junto com seus filhos e seus irmãos, eram 18 homens. Versículo 19. E também tinha um homem chamado Assabias. E com Assabias tinha um homem chamado Jesaías. Eles eram dos Meraritas. Junto com seus irmãos e os filhos deles, somavam 20 homens. Versículo 20. E havia 220 servos do templo que Davi e os príncipes deram para ajudar os levitas no seu serviço, todos designados por nome. Tinha o meu nome lá? Tinha o seu nome lá? Não tinha o nosso nome lá, não. Tinha o nome deles aqui. Esdras que está contando. Versículo 21. Então, proclamai um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus e pedirmos ao nosso Deus orientação para a viagem que faríamos com os nossos filhos e com todos os nossos bens. Versículo 22. Fiquei com vergonha, eu, Esdras, de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos proteger dos inimigos no caminho, visto que tínhamos dito ao rei: a boa mão do nosso Deus, o Pai de Jesus, está sobre todos os que o buscam. No versículo 22, mas sua força e sua ira são contra todos os que os abandonam ao Deus Pai de Jesus. Versículo 23, por isso, Esdras e o nosso povo de Israel jejuamos e fizemos pedidos a respeito disso ao nosso Deus, que é o Pai de Jesus. E o nosso Deus, que é o Pai de Jesus, ele ouviu as nossas súplicas. Versículo 24. Então, dentre os chefes dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, eu, Esdras, escolhi 12 pessoas. Chama-se. O nome deles são Serebias, Assabias e 10 dos seus irmãos. Versículo 25. E pesei para eles a prata, pesei o ouro, eu, Esdras, e pesei os utensílios. E pesei também a contribuição que o rei e seus conselheiros, seus príncipes e todos os israelitas que estavam ali tinham feito para a casa do nosso Deus, que é o Pai de Jesus. Versículo 26. Eu, Esdras, pesei e lhes entreguei 650 talentos de prata, 100 utensílios de prata que valiam 2 talentos, 100 talentos de ouro, versículo 27, além de 20 tigelinhas de ouro que valiam 1000 daricos.
e 2 utensílios de cobre refinado, com brilho vermelho, preciosos como ouro. Versículo 28. Eu lhes disse então: vocês são santos para Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exércitos, e os utensílios são sagrados. E prata e o ouro são uma oferta voluntária para o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, Davi. Versículo 29. Cuidem bem, disse Esdras, dessas coisas, até pesá-las nas salas da casa do verdadeiro Deus, na frente do chefe dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, e dos levitas, que são descendentes de Levi, e diante dos príncipes das casas paternas de Israel, em Jerusalém. Versículo 30. E os sacerdotes, que são descendentes de Arão, e os levitas, que são descendentes de Levi, receberam a prata, receberam ouro, receberam os utensílios que haviam sido pesados, a fim de os levar a Jerusalém, a casa do nosso Deus, disse Esdras. Versículo 31. Por fim, no dia 12 do primeiro mês, lá o calendário é diferente do povo de Israel, israelita, partimos do rio chamado Ahava para Jerusalém. A mão do nosso Deus, que é o Pai de Jesus, estava sobre nós. E ele, Deus Pai de Jesus, nos livrou das mãos dos inimigos e de emboscadas no caminho. Versículo 32. Chegamos então a um lugar chamado Jerusalém e ficamos ali em Jerusalém por 3 dias. Versículo 33. E no 4º dia, pesamos a prata, pesamos o ouro, pesamos os utensílios da casa do nosso Deus e mais os entregamos, esses utensílios, ao sacerdote, que tem que ser descendente de Arão, do sangue de Arão. O sacerdote chamava-se Meremote. Meremote, o sacerdote, era filho de Urias. Com o sacerdote estavam Eleazar, que era filho de Finéias, e tinham também os levitas, chamado Josabade, que era filho de Jesua, e tinha também outro levita chamado Noadias, que era filho de Binui. Versículo 34, tudo isso foi contado, foi pesado e o peso total foi registrado. Versículo 35, os que saíram do cativeiro, que retornaram do exílio, apresentaram sacrifícios queimados ao Deus de Israel. Eles apresentaram o quê? Eles fizeram sacrifícios a Deus com 12 novilhos para todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como oferta pelo pecado, tudo como oferta queimada para o verdadeiro Deus. O que é oferta queimada? Deus falava que não podia ter nenhuma manchinha, não podia estar mancando, não podia ter defeito nenhum, esses animais aqui. Abrir o animal, pegar as vísceras dele com gordura, colocar fogo e aquela fumaça era... A pessoa está pedindo perdão a Deus pelos pecados, engrandecendo-se a Deus, fazendo esse ritual para Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, os israelitas podem pedir, só que eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Você acredita nisso? Os israelitas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos sem ver que Jesus veio. Só que eles dizem que eles não acreditam que Jesus é Filho de Deus. Por quê? Porque Maria, ela era noiva de José, o carpinteiro. Maria estava sentada numa pedra e quando o anjo veio, não tinha ninguém perto dela. O anjo só conversou com ela e falou: Maria, você vai ter um filho. Ai, como que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Nem casei ainda. Não, mas Deus mandou falar que você vai carregar no seu ventre o filho dele. Aí Maria, contou para José. José, o seu noivo, não quis Maria, renegou Maria achando que Maria tinha tido outro homem, mas num sonho Deus falou com José, o carpinteiro, que era para ele se casar com Maria, porque naquela época não podia ficar grávida solteira.
Não podia, porque senão era pedrada até adormecer com os antepassados. Jogavam pedra até adormecer com os antepassados deles. Então José, o carpinteiro, se casou com Maria e para as pessoas que moravam na região ali de Jerusalém, o filho era de quem? De José, o carpinteiro. Então, quando Jesus veio, eles não acreditaram que ele era filho de Deus, porque eles conheciam José, carpinteiro, como pai de Jesus e Maria como mãe de Jesus, como ele tivesse uma família. E por isso que eles não acreditaram. Então, Jesus ficou muito triste com isso. Jesus falou assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Foi por isso que ele veio para os israelitas, não veio para a gente. Jesus veio para os israelitas. Os israelitas não receberam Jesus. Aí Jesus ficou irado, ficou chateado. Jesus falou assim: então, apóstolos, pregue o evangelho por todas as nações. E nós somos outras nações. Nós somos os gentios. Nós somos outras nações. Foi aí que Jesus falou assim: já que eu vim para os israelitas não me receberam, porque eles acreditam que eu sou filho de José e de Maria, não de Deus, pai, né, meu pai, que mora no céu. Então, vocês, apóstolos, vão pregar para os gentios, para as pessoas de outras nações, e nós somos outras nações. Estamos aqui lendo a palavra de Deus e conhecendo mais da história de Deus e como Deus age, né? Qual o poder que Deus tem. Os sentimentos de Deus também tem ira, Deus fica irado, Deus fica bravo, Deus, não? Versículo 34, tudo isso foi contado e pesado, e o peso total foi registrado. Versículo 35, os que saíram do cativeiro, que retornaram do exílio, apresentaram sacrifícios queimados ao Deus de Israel. 12 novilhos para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, como oferta pelo pecado deles, tudo como oferta queimada ao verdadeiro Deus. Versículo 36, então, Esdras disse: entregamos os decretos do rei aos sátrapas do rei e aos governadores da região a oeste do rio Eufrates, e eles deram apoio ao povo e à casa do verdadeiro Deus. Agora nós vamos ler depois o versículo 9, se for da vontade de Deus também, que pode ser que seja da vontade de Deus que amanhã eu não esteja aqui mais com vocês, ou até hoje mesmo, né? Porque nada acontece e não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, se não for da permissão de Deus. Então, se for da permissão de Deus, eu vou estar aqui. Se não for, eu não estarei aqui com vocês. Então, que Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês em nome de Jesus, que a casa de vocês, que o celeiro de vocês estejam cheios em nome de Jesus, e que a vitória é nossa, já é nossa, e a vitória já vem em nome de Jesus, a vitória já está nas nossas mãos no ano todinho de 2024, cada segundo, cada minuto, cada hora de 2025 também. Em nome de Jesus, amém, igreja. Amém, igreja. Amém, igreja de Deus.